Olá, começamos agora o terceiro episódio do Fórum Aberto, que é o podcast do TJRJ. Eu sou o Cláudio Pitanga. Eu sou Gabriele Dias. E hoje o Fórum está aberto para pensarmos sobre as novas dinâmicas de proteção das crianças e dos adolescentes. Vamos falar sobre o trabalho das varas da infância, da juventude e do idoso e alguns de seus projetos premiados. Vamos falar também sobre a escola, que além de cumprir com a sua missão pedagógica, é responsável por promover o primeiro encontro da criança com a diversidade do mundo fora do conforto do ambiente familiar. E tudo isso ganha contornos ainda mais complexos com o uso excessivo das novas tecnologias, principalmente das redes sociais. E para conversar sobre esses temas de grande relevância, convidamos duas figuras importantíssimas no âmbito da proteção aos direitos da infância e da juventude. E uma das nossas convidadas é a juíza Vanessa Cavalieri, que é titular da Vara da Infância e da Juventude da capital, coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o CEJUSC, de Justiça Restaurativa do TJRJ e diretora de Direitos Humanos e Proteção Integral da AMAERJ. Já o juiz Sérgio Ribeiro é titular da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da capital. Também já atuou como diretor de Direitos Humanos e Proteção Integral da AMAERJ. Presidiu o FONAJUP, Fórum Nacional da Justiça Protetiva, entre 2016 e 2018. Esteve à frente da Coordenadoria Judiciária de Articulação das Varas da Infância, da Juventude e do Idoso, a CEVIG. Foi vencedor do Prêmio Novare em 2 ocasiões, em 2015 na categoria Juiz, pelo programa Apadrinhar, Amar e Agir para Materializar Sonhos, e em 2022, quando ganhou o Prêmio Destaque pelo projeto Doe um Futuro, que fornece cursos profissionalizantes a adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, eu gostaria de agradecer aos senhores por vir aqui hoje, para a gente conversar sobre esse tema tão importante. E eu queria aproveitar a oportunidade para pedir para o Dr. Sérgio explicar um pouco sobre esses 2 projetos vencedores do Prêmio Novare, tanto o Apadrinhar quanto o Doe um Futuro. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade de participar desse podcast. Com certeza um espaço para debater muitos assuntos do dia a dia, da vida de cada cidadão, porque aqui na Justiça o que nós fazemos é encarar os fatos da vida o tempo todo. Então, um espaço muito rico. Então, agradeço por poder falar aqui. Quanto aos projetos, o primeiro, que é o apadrinhamento, o de apadrinhamento, ele decorreu de uma percepção que eu tive ao assumir a Vara da Infância e Juventude. Eu me vi antes como leigo naquela seara, eu não adentrava em abrigos, eu não conhecia essa realidade tão a fundo, como a maioria das pessoas, e de repente eu estava ali já lidando com essa temática e notando que havia muita necessidade de ajuda e que havia muita gente que queria ajudar, e bastava a gente fazer o link. Mas esse link tinha que ser feito de uma forma confiável, de uma forma precisa. Eu sempre dizia que era diferente daquela ligação que a pessoa recebe, falando, deposite R$30 numa conta para comprar fraldas para um idoso. A gente, então, tudo através de pessoas colaborando de forma graciosa, conseguimos formatar uma página, e ali a divisão dos abrigos, a lista de necessidades, cada abrigo que é diferente, o que um abrigo de bebês precisa é diferente do que um abrigo de adolescentes, etc. E ali a gente colocava então essa ajuda, qual era necessária, de forma precisa, endereço, telefone, as pessoas conseguiam entrar em contato com a equipe técnica do abrigo, eventualmente agendar uma visita, e o projeto teve grande sucesso que a gente conseguiu, e mais que ajuda material, o apadrinhamento afetivo para as crianças e adolescentes que não são adotados porque estão no grupo das chamadas adoções necessárias. Crianças mais velhas, a partir de 8 anos, que começa a ficar difícil a adoção, grupos de irmãos, crianças e adolescentes com problemas de saúde. Então, a gente conseguiu o apadrinhamento afetivo para esses, e desses apadrinhamentos afetivos decorreram adoções. O apadrinhamento é diferente de adoção, mas ele pode gerar um vínculo de afeto tão forte que acarrete uma adoção. E depois veio o outro projeto, que esse ganhou como destaque do ano, no Inovare, no ano passado, que ele decorreu de uma realidade dos adolescentes muito dura. Esses adolescentes que estão nos abrigos, ao completar 18 anos, eles vão ter que sair desses abrigos de adolescentes. E se eles não tiverem um lugar para ir, uma vida já estruturada, vão ter que ir para um abrigo de adultos, o que não é bom. Então, a gente sempre trabalha a questão da moradia, muitas vezes conseguindo um auxílio moradia, um aluguel social junto ao município, em uma ação específica que o Ministério Público propõe, mas a gente precisava profissionalizar esses adolescentes. E aí, então, vimos com cada adolescente, mas em vez de a gente conseguir algum curso e dizer que todos tinham que fazer aquele curso, a gente perguntou para cada adolescente, você gostaria de fazer um curso profissionalizante de quê? E vimos, cada um deles falou, vimos o que tinham de cursos ali na área, daquelas atividades que eles gostariam, e colocamos isso para
os padrinhos, né? E eu lembro que na primeira lista nós tínhamos 22 adolescentes e tinha um curso que custava R$ 2.800. Eu pensei que aquele dali não ia. Conseguimos para todos os adolescentes, né? Depois outra lista, mais outra lista, enfim. E assim a gente vem conseguindo que esses adolescentes se profissionalizem para conseguir caminhar com as próprias pernas. E também vale aqui destacar que por articulação da segunda vice-presidência do Tribunal de Justiça, e eu tenho aqui que render todas as homenagens à desembargadora Sueli Lopes Magalhães, por articulação da segunda vice-presidência, foram celebrados contratos do Estado do Rio de Janeiro com o Degás e o SENAC para o fornecimento de cursos do SENAC profissionalizantes, e a gente sabe que o título do SENAC tem peso no mercado para a empregabilidade, para todos os adolescentes da área socioeducativa, na semiliberdade e na internação. E também por ingerência da mesma desembargadora Sueli, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, já tem um edital já lançado para a liberdade assistida no município. Então, a ideia é que haja esses cursos profissionalizantes, não por uma iniciativa só de apadrinhamento, mas por parte do próprio Estado, para todos os adolescentes da área socioeducativa, seja qual for a medida aplicada, e com um excedente de vagas que eles estão destinando para a área protetiva. O que para a gente é um grande avanço, que eu não me lembro de ter visto isso em nenhum momento no Rio de Janeiro, cursos profissionalizantes para todos os adolescentes da área socioeducativa, vagas para protetiva. Não sei se a doutora Vanessa se lembra disso já ter acontecido. Surge uma curiosidade, quanto ao apadrinhamento. Como é que alguém pode vir a se tornar padrinho? Como é que é esse processo? Então, a pessoa quer estar ali com um padrinho ou madrinha, ela, em primeiro lugar, a gente criou o projeto de uma forma que a pessoa não tem desculpa, né? Porque a pessoa, fala, eu não queria tanto ajudar, mas eu não tenho dinheiro, eu queria tanto ajudar, mas eu não tenho tempo, eu queria muito ajudar, mas eu não tenho estrutura emocional, eu não posso entrar no abrigo, ver uma criança, uma situação daquelas, que eu vou ficar destruído, etc. Então, a gente não tem desculpa, porque nós temos 3 modalidades de apadrinhamento. A pessoa vai escolher qual a modalidade. Uma delas é o apadrinhamento provedor. Então, o que acontece? Eu lembro de um amigo que me falou, eu gostaria muito de ser muito rico, acertar aí na mega da virada e ter dinheiro para pegar aí várias crianças e colocar num colégio particular, muito caro, muito bom, e depois eles quererem fazer faculdade de medicina particular, eu pagar a faculdade de medicina particular para todo mundo, e reformar um abrigo para ele ficar que nem o abrigo das Chiquititas, bem bonitinho, etc e tal. Mas eu não tenho dinheiro, então não dá para fazer nada. Eu falei, olha só, um sabonete. Aí ele, o quê? Eu falei, começa com sabonete. Porque a gente tem uma lista lá de necessidade de um abrigo, então precisando de material de higiene pessoal. Você dá um sabonete, conversa com alguém da família para outro dar mais um sabonete, e mais outro tal, a gente fecha essa lista. E depois, quando você acertar na mega da virada, né, aí você faz o restante. Então, no apadrinhamento provedor, a pessoa vai ver a lista de necessidades do abrigo, são especificamente das crianças, dos adolescentes, o próprio abrigo pode precisar de uma obra, e ele não vai dar dinheiro na mão de ninguém da vara da infância, ele diretamente vai prover aquela necessidade. Ele vai comprar aquele material necessário, ele vai comprar o kimono que a criança precisa para fazer o judô, ele vai pagar um tratamento dentário, enfim, ele vai fazer alguma coisa ali, mas ele paga diretamente e ele controla isso, vai pagar um curso. Tem o apadrinhamento prestador de serviço ou colaborador, que é o profissional que doa sua expertise. É um professor que fala, eu vou dar aula de inglês ali gratuitamente. É um dentista, como nós temos alguns que atendem gratuitamente, marca lá um dia da semana em horário para levar as crianças e adolescentes. E tem o apadrinhamento afetivo. Esse, para aquelas crianças e adolescentes que eu falei do grupo das adoções necessárias, que já poderiam ser adotados, mas não são adotados porque não tem ninguém no Sistema Nacional de Adoção para aquele perfil. Então, existe um processo próprio de habilitação para apadrinhamento que foi criado, e a pessoa vai ter que conversar com a gente, vai ter que ter um estudo social, um estudo psicológico. A gente precisa saber conhecer essa pessoa que vai se aproximar a esse ponto de uma criança ou adolescente, ele entender o que é um apadrinhamento, que é diferente de adoção, e tudo ok, começa então essa aproximação e esse apadrinhamento que também não tem desculpa, apadrinhamento afetivo, porque como é que vai ser? Todo final de semana tem que pegar? Tem horário? Não, o padrinho vai dizer qual é a disponibilidade dele e a partir disso que vai acontecer. Então, para todos os gostos e para todas as possibilidades, nós temos o apadrinhamento. E a Vara da Infância e Juventude da Capital atingiu um marco esse ano ao completar 100 anos de existência. Tivemos muitos eventos em celebração à data e também oportunidades de reflexão. Estamos no caminho certo? Perguntou os dois. Estamos, inclusive convido a todos para participar da exposição
que nós estamos tendo no Museu da Justiça, exatamente sobre os 100 anos da Vara da Infância, onde nós temos, por exemplo, uma das poucas rodas de expostos no Brasil, né, que está ali nessa exposição, que é onde as mães ou as pessoas, não necessariamente as mães, elas ficavam na Santa Casa da Misericórdia, deixavam ali o bebê, colocavam o bebê, giravam, né, e aí aquilo soava uma sineta e avisava lá as freiras que havia sido colocada uma criança. Então era uma forma de fazer essa entrega da criança de maneira anônima, por N razões, porque era mãe solteira, porque era filho de alguma pessoa da cidade que era casada. Isso foi uma forma, na época, por mais que hoje a gente considere incorreta, mas na época foi uma forma de proteção muito grande, porque a opção era deixar a criança na rua, na porta de alguém, e de manhã tinha bebê destroçado, porque os animais iam ali e atacavam aquela criança, né? Então, hoje nós temos a entrega protegida da criança e do adolescente, regulada por lei. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ele regulamentou a entrega protegida, e o texto da regulamentação do Estado do nosso tribunal serviu também de base para a regulamentação por resolução do CNJ dessa entrega protegida. Então, graças a Deus, avançamos muito, mas foi um momento de proteção necessário, e nós temos essa raridade aqui no Museu da Justiça, além de outros depoimentos, etc. A gente teve a alegria, digamos assim, de fazer parte dessa exposição, confeccionando os vídeos, e esse vídeo da roda foi, inclusive, um dos vídeos que mais chamou a atenção aqui do nosso departamento, e quando a gente descobriu que existia a roda e ela estava aqui, todo mundo quis ir lá ver e conhecer, e, enfim, foi uma oportunidade também de conhecer mais sobre isso. Então eu queria falar de um outro tema que vem preocupando bastante as famílias brasileiras, que é o aumento da violência nas escolas. E aí eu queria saber, na opinião dos senhores, qual é o cenário atual da violência nas escolas e o que muda e o que permanece em relação às gerações anteriores. Bom, eu acho que a violência escolar ela está aumentando em relação a anos anteriores. Assim, eu posso falar da minha experiência na Vara da Infância de 2015, desde que eu assumi a titularidade da Vara até hoje, já vão 8 anos. De 2019 em diante, né, até 2019 a gente não tinha casos de ataques em escola aqui no Rio de Janeiro. 2019 foi um ano marcante para nós, quando começaram a haver vários ataques em escola. Havia uma peculiaridade naquele momento, porque o ataque de Columbine completava 20 anos e havia um movimento na Deep Web incentivando que fossem feitos vários ataques, como uma forma de celebrar mesmo, né, um tributo a Columbine, um tributo macabro a Columbine. E começaram a aparecer vários processos, vários casos nesse sentido. Em 2020 e 2021, a gente teve um fenômeno atípico, porque as escolas estavam fechadas por conta da pandemia. Então, por causa disso, não houve ataques em escola. Mas em 2022 isso retomou, e em 2023 foi o cenário que todos nós presenciamos aí na imprensa, nas redes sociais. O que mudou de 2019 para 2023? Duas coisas. A primeira é que em 2019, esses ataques ainda eram combinados na Deep Web. Então, a Deep Web é um lugar mais difícil de acessar. Não é qualquer adolescente, não é qualquer pessoa sem nenhum conhecimento de informática que consegue acessar uma comunidade de criminosos na Deep Web. Em 2023, isso saiu desse lugar virtual e migrou para a superfície da web. Então, em 2023, esses ataques foram combinados nas redes sociais, no Twitter, no Discord e em outras redes sociais. E essa foi a primeira mudança. A segunda foi que houve uma espetacularização do fenômeno nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. A própria imprensa quebrou um compromisso que havia feito em 2019 de não noticiar esse tipo de casos, porque isso tem um efeito ricochete, um efeito copycat. E aí, em algum momento, eles perceberam que haviam errado e voltaram atrás, mas já tinha havido muita divulgação e aquilo já estava fora de controle, né? Mas, de um modo geral, a violência está aumentando e, na minha percepção, ela está aumentando por alguns motivos, vamos dizer assim, mais subjetivos. Um deles é a existência, vamos dizer assim, e a grande disseminação do uso das redes sociais, dos smartphones, da internet, da tecnologia, porque isso permite que jovens, pessoas muito novas, crianças, adolescentes, que ainda estão em formação, que ainda têm
o cérebro imaturo, que ainda são muito impulsivos, que ainda não têm a exata noção das consequências dos seus atos, tenham acesso a um número de informações, a um número de possibilidades que, na nossa época, quando eu era adolescente, isso não existia, né? A gente tinha acesso às informações que eram compartilhadas ali no nosso meio social, na família, um amigo ou outro, nossa escola. Hoje em dia, o mundo está nas mãos de qualquer um e de pessoas que não estão preparadas para receber toda essa informação. E há uma perda da qualidade nos relacionamentos dentro da escola, que, no meu sentir, também é responsabilidade, em parte, grande parte, desse uso disseminado dos celulares dentro das escolas. Então, o bullying aumentou, as violências entre pares aumentaram, a sensação de solidão dentro da escola aumentou, a perda de pertencimento e de identidade do grupo de afetos no grupo diminuiu. E aí isso propicia o aumento da violência, porque se o outro é meu par, se o outro é um ser humano como eu, se eu gosto do meu amigo, eu não vou ser violento com ele. Mas se ele não é ninguém, se ele é só um número, se o objeto do meu relacionamento é um celular e não uma pessoa, eu posso fazer qualquer coisa com ele. Bom, o Tribunal de Justiça do Rio vem trabalhando na implementação do protocolo Eu Te Vejo, um projeto de prevenção à violência nas escolas. Os senhores poderiam explicar um pouco mais sobre as estratégias previstas nesse protocolo? Eu posso explicar sim, com bastante alegria de fazer essa disseminação desse conhecimento, né? Eu gosto sempre de dizer que conhecimento é poder, né? Quando a gente conhece, quando a gente sabe os fatos, a gente pode mais. A gente pode, inclusive, prevenir a violência, a gente pode, inclusive, mudar o futuro e mudar o cenário que a gente está vivendo nesse momento. Essa iniciativa partiu lá da Vara da Infância e do Sejusc de Justiça Restaurativa de Atos Infracionais, a partir de uma percepção, depois de nós atuarmos em diversos casos, dezenas de casos de ataques em escola planejados e executados, ou só planejados e impedidos, né, impedida a sua execução em algum momento porque a polícia agiu rapidamente, investigou, identificou, o judiciário e o Ministério Público fizeram sua parte e a gente conseguiu impedir que o ataque fosse colocado em prática, mas do ponto de vista da prevenção não tem diferença se o ataque foi planejado, ou se ele foi só planejado, ou se ele efetivamente foi executado. E a gente percebeu que havia uma identidade de causas desses ataques. Então, todas as histórias que chegavam para nós, todos os adolescentes envolvidos em ataques em escola, tinham percorrido a mesma trajetória dentro da escola. E aí as causas que tinham levado uma pessoa de 14, 15, 16 anos, em determinado momento, decidir matar um professor ou matar um colega e depois se matar em seguida, eram sempre as mesmas. E o que nós notamos nesse percurso, nessa trajetória da violência, é que esses jovens, eles eram vítimas de uma série de violações no chão da escola e dentro das suas famílias. Desde os anos iniciais da escola, muitas vezes desde ainda do segmento do Fundamental 1, e nada era feito para impedir que essas violações se perpetuassem. E tudo era invisível, por isso a gente deu o nome de protocolo Eu Te Vejo, porque havia uma série de violações, uma série de violências contra esses alunos, e essas violações eram invisíveis para todas as pessoas que deveriam agir para impedir que isso continuasse acontecendo. E o único momento em que esse adolescente é visto, é percebido como alguém que importa, que é relevante, é no momento em que ele pega uma arma e tenta matar alguém. Então, a gente passou a se comprometer a agir, né, primeiro disseminar esse conhecimento e agir para cuidar dessas causas dessa violência desde o início. Então, nesse protocolo, a gente mapeia todas as causas da trajetória da violência extrema e traça estratégias para vários destinatários, vários atores aí desse cenário. Para as escolas, para as famílias e para o Estado, lato sensu, né? E aí entra principalmente o componente da saúde mental, que é importantíssimo, que atue nesse momento. E a gente detalha uma série de estratégias a serem adotadas nesses atores, aí, nessas instituições, para impedir que essa situação continue se repetindo ano após ano. Tem alguma diferença nas estatísticas das escolas públicas e das escolas privadas? A gente não tem no Brasil estatísticas, né, dados sobre ataques em escola, porque é algo muito recente. Mas eu tive com uma pesquisadora da Unicamp, a Thelma Vinha, que fez um estudo em âmbito nacional sobre esse fenômeno. E as causas que ela identifica em todos os ataques que aconteceram no Brasil são as mesmas causas que a gente identificou aqui no Rio de Janeiro e que são as mesmas causas que se repetem nos Estados Unidos, na Europa e em todo o mundo. Então, na verdade, a história é sempre a mesma. O que você vai ter de diferença de uma escola pública para uma escola particular são os desafios.
Algumas coisas na escola pública são mais difíceis, mas algumas coisas são mais fáceis. Porque, por exemplo, as escolas particulares, elas hoje têm uma relação com as famílias dos alunos, que é uma relação de consumo. Eles veem o aluno como um cliente e os pais veem a escola como um prestador de serviço e um não quer desagradar o outro. Quer dizer, a escola não quer desagradar os pais e os pais acham que a escola tem obrigação de aprovar o filho e que não pode fazer uma série de coisas, que a escola pública tem muito mais intimidade, muito mais liberdade, se sente muito mais à vontade para fazer certas coisas. Por exemplo, aqui no Rio, a prefeitura, né, a Secretaria Municipal de Educação, que é responsável pelas escolas do fundamental, do ensino fundamental, proibiu os celulares nas escolas. Essa proibição numa escola particular é muito mais difícil. Porque as escolas têm medo da reação dos pais. Não porque eles não querem e não porque eles não acham que é bom para os alunos, mas porque eles têm medo da reação dos pais. E a Secretaria de Educação não tem medo da reação dos pais. A verdade é essa. Eu queria aproveitar para falar sobre exatamente esse assunto. E essa é uma pergunta direcionada para a doutora Vanessa, mas eu gostaria muito de ouvir a opinião do doutor Sérgio também. Porque no 32º Fórum Nacional da Justiça Juvenil, FONAJUV, a senhora sugeriu a elaboração de um projeto de lei banindo o uso dos celulares nas escolas brasileiras. Na sua opinião, quais seriam os benefícios dessa proibição para a convivência no ambiente escolar como um todo? Eu vou responder sua pergunta, mas eu quero contextualizar essa recomendação ou por que eu entendo que é tão importante banir o uso de celulares nas escolas. É muito claro para mim que essa violência está ligada a um esgarçamento das relações sociais, das relações de afeto entre alunos e professores, mas principalmente entre os alunos. E o PISA, que é um sistema de avaliação do ensino mundial, né, ele é uma avaliação que é feita nas escolas do mundo inteiro, acho que a cada 2 ou 3 anos, e eles entrevistam alunos de 15 anos de idade no mundo inteiro. E esses alunos têm que fazer testes e responder uma série de perguntas, algumas perguntas acadêmicas, de conteúdo, né, programático, e outras perguntas de outras competências. Uma das perguntas que os alunos respondem no PISA é: você se sente sozinho na escola? E tem o gráfico do PISA, da resposta afirmativa a essa pergunta. Então, desde 2000, que é quando o PISA começou a ser aplicado, até 2018, salvo engano, que é o último ano, 2019, o último ano que teve resultado do PISA, você tem o gráfico da resposta a essa pergunta. E até 2012 era estável o número de alunos que respondiam sim, me sinto sozinho na escola. Na Ásia era mais alto a resposta afirmativa. Na América Latina, mais baixo. Então, em torno de 10% dos alunos das escolas da América Latina se sentiam sozinhos, em torno de 20% dos asiáticos, o que é explicável até pela cultura, né? O asiático se toca menos, é mais introvertido, o latino-americano é muito mais extrovertido, mais alegre, mais de abraçar, de tocar. Então, é natural que, pela própria cultura, as pessoas se sintam mais sozinhas ou menos sozinhas de acordo com isso. Mas, a partir de 2012, a gente tem um boom na afirmação, sim, me sinto sozinho na escola, em todo o mundo, em todas as regiões do mundo avaliadas pelo PISA. Mais ou menos dobrou o número de alunos que diz que se sente sozinho. E aí tem um pesquisador, um psicólogo da Universidade de Nova York, NYU, chamado John Haidt. Ele fez uma pesquisa enorme, um artigo científico baseado em evidências, em que ele associa diretamente o uso dos celulares nas escolas a piora na saúde mental dos adolescentes, que é um fato, isso é uma estatística, isso a gente tem estatística, que aumentou a ansiedade, a depressão, a ideação suicida e o número de suicídios entre adolescentes. E o que ele mostra? Que a partir de 2012, quando disparou a sensação de solidão dentro da escola, foi quando também os smartphones foram para dentro das escolas. Então, foi o ano em que o Instagram foi comprado pela Meta, né, o antigo Facebook, na verdade. Houve uma mudança do perfil de uso do Instagram, que até então era uma coisa muito ali artesanal, muito assim, vou seguir as fotos dos meus amigos, e passou a ser uma coisa muito mais monetarizada, comercial, né? Você não recebe mais todo o conteúdo que você segue, só aquilo que o algoritmo te entrega. A questão da cultura da selfie, então essa coisa do corpo, que gerou muita transtorno de imagem nas meninas, né? Aumentou os casos de anorexia, de bulimia, de insatisfação com o próprio corpo, da autoimagem, e isso então, houve então esse disparo dessa sensação de solidão na escola, que está por trás de bullying, está por trás de depressão, está por trás de suicídio. Em 2011, né, um ano antes também, né, mais ou menos nessa mesma época de aumento do uso de smartphones por adolescentes, nos Estados Unidos, que tem estatística disso, no Brasil a gente não tem, aumentou 60% o número de suicídios entre crianças e adolescentes, de 10 a 19 anos. E pesquisando sobre o assunto,
Eu cheguei à informação de que vários países do mundo já estão banindo os celulares nas escolas. Então, a França baniu. A Holanda, que é aquele lugar onde é permitido fumar maconha, basta ir no coffee shop e comprar, está proibindo o celular nas escolas a partir do ano que vem. O Reino Unido, Grécia, Portugal, Itália, vários países do mundo estão banindo, né? Banindo por quê? Porque o celular prejudica as relações, porque o celular é extremamente viciante, e porque é perigoso. O lugar mais perigoso onde uma criança ou um adolescente podem estar sozinhos é numa rede social. E só para complementar, que a gente, para ter ideia da gravidade disso, tem que fazer um exercício aqui. Imaginemos, eu que sou das priscas eras, como dizia meu querido professor desembargador Cavalieri, a gente não tinha celular, né, na escola. Mas tinha revista em quadrinhos, super-herói, etc. Imagina que absurdo seria em sala de aula eu levar uma mochila cheia de revistas de super-herói e durante a aula eu pego uma, pego outra. Na hora do recreio, em vez de conversar com todo mundo, eu sento no canto e fico lendo. Ou então quando saiu aqueles videogamezinhos de mão, etc e tal, mas ainda sem celular. Você ali na aula, ficar jogando um monte de joguinhos, no recreio, em vez de também socializar, ficar isolado num canto. Essas revistas, esse joguinho que eu falei, é o celular, que tem um mundo ali dentro, né? Então, as crianças e adolescentes acessam isso durante a aula. Eu acho que é muito difícil alguma escola que consiga controlar isso assim, de forma tão rigorosa, e se isolam. A escola é um espaço para socializar, daí a resistência ao homeschooling. Não deixa sozinho em casa, que os pais só ali que vão educar. Não, porque a questão não é só aprender português e matemática, é socializar. E é quando ele vai para a escola e a gente vê, como a gente cansa de ver por aí, até em festas a gente vê isso, né? Eu até brinco, foi uma festa uma vez, tinha um monte de adolescentes sentados, eu falei, vocês estão trocando mensagem, conversando por mensagem, porque estão todos sentados, um ao lado do outro, ninguém falava com ninguém olhava para cá, ninguém, mas todo mundo ali no celular. Eu brinquei, vocês estão conversando por mensagem? E conversam mesmo, por mensagem um com o outro, eles mandam mensagem para quem está do lado deles. Às vezes é isso. Que isso já gera, né, um efeito, pessoal que estuda isso, pessoal da psicologia, etc., já gera um efeito de uma dificuldade nos adolescentes numa conversa de ter uma resposta rápida, porque eles estão mais acostumados a olhar alguma coisa, ler, pensar no que vai falar, escreve, muda, etc. E se você simplesmente conversa ali e ele precisa interagir, raciocinar rapidamente, responder rapidamente, já gera uma dificuldade. Então, essa sugestão foi apresentada pela doutora Vanessa no FONAJUV, que é esse fórum que foi citado, e por aclamação ela foi aprovada. Será encaminhada essa sugestão para uma parlamentar em Brasília. Tenho certeza que brevemente teremos um projeto de lei em razão dessa sugestão apresentada pela doutora Vanessa. E eu queria complementar dizendo o seguinte, algumas pessoas que estão nos ouvindo podem pensar assim, nossa, mas é tão radical proibir celular nas escolas? E aí eu vou fazer uma breve digressão aqui autobiográfica. Quando eu era adolescente, há muitos anos atrás, o cigarro era permitido nas escolas. E os professores fumavam dentro da sala de aula, em cima dos alunos pequenininhos. E você ia para o pátio na hora do intervalo, os adolescentes do ensino médio, que não se chamava ensino médio, se chamava segundo grau, né? O Sérgio também é dessa época. Estavam todos fumando no pátio. E todo mundo achava isso normal. E quando a gente olha para trás hoje, quando eu falo isso, eu nem acredito que era assim. As pessoas fumavam, imagina uma creche, e o professor fumando na creche em cima dos bebês. E era normal. E quando eu olho para trás, eu só acredito que era assim porque eu vivi isso. Mas mesmo assim, às vezes eu tenho dúvida. Às vezes eu penso assim, será que era assim mesmo? Mas era, eu sei que era, porque eu vivi isso. Eu sou super alérgica, então, por exemplo, eu fui defensora pública, antes de ser juíza, muitos anos atrás, no início dos anos 2000, e uma juíza com quem eu trabalhei fumava na sala de audiência, uma sala toda fechada, sem janela, e ela fumava sem parar na sala de audiência, eu saía de lá passando mal, com rinite alérgica atacada. Então, assim, ninguém hoje acha ruim, acha assim, nossa, mas que radical proibir cigarro dentro da escola. Por quê? Porque o cigarro é uma droga e faz mal. E escola não combina com droga. E o que a gente precisa ter em mente é que o celular também é uma droga. Ele vicia, o uso das redes sociais está mais do que provado, ele vicia como o uso da cocaína. Os adolescentes já estão viciados, até crianças estão viciadas em uso da tela, né? E a gente precisa, então, concordar que a gente não pode
continuar permitindo que tenha uma droga dentro da escola. Uma coisa que eu gosto de falar quando eu converso com os pais, eu tenho das escolas, fazer palestras para os pais, para os alunos, para os professores. E eu sempre digo assim, olha, para um pai, para uma mãe que está tendo alguma dificuldade de limitar o uso do celular pelo seu filho, se sente um pouco incomodado com essa proibição, né? Porque hoje tem muito uma coisa assim, eu não posso proibir, eu tenho que respeitar a privacidade do meu filho, eu tenho que dar autonomia. Se o seu cônjuge, se a sua mulher, se o seu marido tiver, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, de segunda a segunda, ingerindo álcool, você vai falar assim pra ele, olha, amor, você tá precisando de ajuda, você tá com um problema. Não dá pra você beber todo dia da hora que acorda até a hora que vai dormir. Só que os nossos filhos ficam no celular da hora que acordam até a hora que vão dormir, de domingo a domingo, e os pais não se incomodam e não falam nada. Então é assim que a gente tem que ver esse problema, né? Como algo que não é saudável, que não faz bem e que eles, os adolescentes, eles não têm condições de sozinhos tomar essa decisão de parar, de administrar o tempo de uso. E a vedação do celular nas escolas não impede nem quer tolir a sociabilidade, a comunicação, pelo contrário, quer estimular isso. Mas uma sociabilidade, uma educação saudável, uma comunicação saudáveis, né? Produtivas, não é essa que a gente está vivendo, que gera os efeitos que a doutora Vanessa falou agora há pouco, quanto a essa questão dos ataques, porque quando a gente vai ver era aquela pessoa muito isolada e que só ficava ali no celular ou em rede social, etc. E tem a questão do bullying. A gente, na área, apesar de eu ser da área protetiva, como foi falado, muitos desses casos não foram para a mídia, e houve muitas ameaças que, graças a Deus, não foram concretizadas, até porque foram detectadas antes. E um desses casos foi para mim de um garoto que disse lá numa rede social qualquer que ia matar, que ia fazer tal, na escola, no dia tal. Enfim, a gente foi verificar isso. Quando olha o quadro, quando vê o perfil, exatamente isso foi citado. Aquela pessoa muito isolada, que não tem amigos, que só fica ali no computador, no celular. Então, isso tem que ser olhado com cuidado, né? Tem que ser olhado com muito cuidado, porque há um adoecimento da sociedade em geral, particularmente da juventude em razão disso. Eu concordo que tem que ter um monitoramento mais de perto, porque você não dá um carro para uma criança e diz, toma, vai dirigir. E para no sinal vermelho e se mantém a 70 km por hora, né? Porque nem com 18 anos provavelmente não vai conseguir seguir muito bem essas regras, né? Em outros países já existem ações judiciais contra grandes empresas de tecnologia por exposição de jovens a conteúdos viciantes e prejudiciais. Na opinião dos senhores, algo parecido poderia acontecer aqui ou já está acontecendo? Já está, eu desconheço. Bom, que eu saiba ainda não, né? Eu li recentemente que tem algumas ações nos Estados Unidos nesse sentido, mas eu acho que a gente pode pensar a respeito. Porque isso aconteceu com o próprio cigarro, né? O exemplo que eu usei do cigarro. Isso aconteceu com o cigarro quando se descobriu que o cigarro dava câncer, né? Porque quando o cigarro começou a ser vendido, ser objeto de propagandas, né? Lá nos anos 60, 70, ele era glamorizado e ele era oferecido ao público como algo inofensivo. Não se sabia ainda, né, as consequências do cigarro. E quando se descobriu isso lá nos anos 80, se houve evidências científicas de que o cigarro causava câncer de pulmão, principalmente, houve uma série de demandas contra os fabricantes de cigarro e eles foram condenados a pagar danos coletivos e danos individuais porque não tinha sido prestado corretamente o dever de informar de que era um produto perigoso. E eu acho que a mesma coisa está acontecendo com o uso celular. E olha só, e vamos pensar o seguinte, a gente sabe, porque isso já foi amplamente noticiado pela imprensa, que os executivos das Big Techs, né, ao mesmo tempo que eles proíbem os próprios filhos de terem qualquer acesso a equipamento eletrônico, eles estão ali diariamente pagando fortunas para psicólogos, neurocientistas, psiquiatras, para fazerem o quê? Para desenvolverem produtos cada vez mais viciantes. Então, para fazerem com que as redes sociais sejam cada vez mais viciantes, que os jogos eletrônicos sejam cada vez mais viciantes, mas os filhos deles estão imunes a esse vício porque eles não deixam usar. Então, eles sabem que é perigoso. E isso não é informado, né? É vendido como algo muito inofensivo, e não é. Então, eu acho assim, a gente vai esperar para ver como que o judiciário vai se posicionar nesse sentido, mas eu acho que a gente vai ter, sim, no futuro, ações nesse sentido, e eu acho que é viável juridicamente. E a gente não sabe ainda agora, em 2023, quais são as consequências desse uso das redes sociais
intenso, sem limites, para a próxima geração, né? Para essa geração de adolescentes e crianças, quando forem adultos, porque isso é novo. Eu tenho 2 filhas adolescentes, quando as minhas filhas nasceram, ainda não existiam as redes sociais dessa forma que existem agora. Existia uma rede social que nem existe mais. Eu vou revelar aqui como eu sou velha, que é o Orkut, né? Era o que existia. Então, assim, elas não foram bebês que usaram YouTube, que usaram Instagram. São adolescentes que usam as redes sociais. Mas eu outro dia estava vendo uma neurocientista contar que os bebês, por exemplo, que ficam expostos a telas, ficam assistindo um videozinho aparentemente inofensivo, enquanto os pais jantam no restaurante ou jantam em casa, então o bebê, em vez de estar ali vendo os pais conversando, ele está focado ali, vidrado, hiperfocado, né? Porque gera um hiperfoco num videozinho infantil, ele não percebe como se dá a dança da linguagem. E isso faz com que o cérebro dele vá atrofiando áreas da linguagem. Então, esse bebê que não está entendendo nada do papo dos adultos, mas que está ali olhando as pessoas conversarem um olho no olho, um fala, o outro escuta, um interrompe, aí o outro fala, não, peraí, eu não acabei. Essa entendimento, essa observação da conversa dos adultos é importante para o desenvolvimento do cérebro e das áreas da linguagem do cérebro. E o bebê que não é exposto a isso, ele vai ter prejuízo para a vida toda, porque vai atrofiar e acabou. A gente sabe que tem coisas no cérebro que só acontecem na infância, outras só na adolescência e depois acabou. Então, a gente não tem ainda como aquilatar qual é a consequência, né? Qual é o câncer de pulmão, entre aspas, que será gerado por esse uso excessivo das telas. A gente estava conversando até outro dia sobre isso, porque a gente fala assim, às vezes as pessoas precisam ter um pouquinho também de filtro e parar de usar. Mas se você tem algo que o design é feito para te viciar e te prender ali, você não consegue lutar contra. Aquela história de você puxar para baixo a tela, gerar um negocinho e ver se você ganhou, que é igual ao do cassino, só que você ganha sempre, porque sempre tem uma informação nova. Então, é de fato feito para te prender ali, né? Rapaz, uma vez, eles jogam uns vídeos aleatórios, né? Os caras estão no Facebook, eu não sei qual que eu estava. E aí vem um vídeo daqueles da África, de um animal caçando o outro, mas aquele vídeo que mostra tudo mesmo, né? Um caçando o outro, comenta. E eu não costumo ver esse, mas até não tenho nem paciência para ver esses vídeos até o final, mas aquele, não sei porque cargas d'água, eu olhei até o final. Para quê? Não paravam de mandar vídeo de bicho caçando o outro, comendo o outro, porque é toda essa máquina, isso tudo é pensado para criar. Eles acharam que eu tinha interesse naquilo e despejaram em cima de mim aquele conteúdo. E não é absurdo falar em responsabilização dessas empresas, né? Por quê? Porque está lá na Constituição. A proteção da criança e do adolescente, isso é dever de quem? Da família, do Estado e da sociedade de forma geral. Então, a proteção de todas as crianças e adolescentes, o dever dessa proteção é de todos, indistintamente. De todos quem? De todo mundo, inclusive da empresa que lança um produto que sabe que pode gerar todos os efeitos que acabaram de ser falados aqui. Então, quando ela vai lançar esse produto, ela por uma questão... Por exemplo, alguns podem achar absurdo isso, mas que é isso? Vai responsabilizar uma empresa porque uma criança pode ficar viciada lá no celular? Muito bem, ninguém acha absurdo que hoje as empresas tenham que dizer como é que vai ser a lógica reversa da reciclagem, por exemplo. Antigamente ela lançava o produto dela no mercado e dane-se para onde ele vai, como é que vai ser despejado, e hoje ela já tem que dizer, não, peraí, mas olha, a gente faz aqui um recolhimento e tal, porque tem uma questão ambiental. Então, por que quando a gente olha para uma questão ambiental dessa, por exemplo, olha com tanto carinho, com tanto cuidado, e quando olha para a questão do celular, está comprometendo saúde mental de crianças e adolescentes, acho que essa empresa não tem que criar mecanismos. Quais são esses mecanismos? Não posso dizer agora, teria que parar para pensar, também não sou profissional da atividade. Mas esses profissionais das atividades que se dedicam tanto a criar esses mecanismos viciantes, eles têm que se dedicar a criar filtros, a criar bloqueios. Por exemplo, tem um celular, a gente pode imaginar aqui um muito simplório, celular que ali é de uso da criança, ele é registrado como de uso da criança. O próprio sistema ali já bloqueia. Você não pode ficar na rede social mais que X minutos por dia, mesmo que ela queira, que a mãe deixe, o pai deixe, para ele parar de chorar e não aborrecer, etc. Tal, não vai conseguir. Naquele celular não consegue mais acionar. Estou dando um exemplo aqui de, pensando aqui alto, mas é certo que os profissionais vão ter exemplos melhores. Mas isso é responsabilidade do fornecedor. O fornecedor ele tem um dever de fornecer um produto com o cuidado devido. Por quê? Porque um produto ou serviço ele pode ser perigoso ou não, dependendo da forma de utilização. Então, a princípio, um celular
um smartphone, o acesso à internet. Isso por si só é perigoso? A princípio não, mas dependendo desse grau de uso, de Deep Web, de como se usa, etc., sim. E aí esse fornecedor tem que estabelecer os cuidados necessários para proteger os consumidores e, nesse caso especificamente, a sociedade de forma geral. Eu queria complementar isso que o Sérgio falou e fazer 2 ponderações a respeito disso. Olha, a primeira é que, hoje em dia, né, vou retornar mais uma vez ao exemplo do cigarro, porque eu acho que ilustra bem, né? A gente migrou de um momento lá nos anos 60, onde o cigarro era associado a poder, né, ao charme, ao glamour, e hoje a gente tem o que nas embalagens de cigarro? Além de ser proibida a propaganda de cigarro, né, eu sou ainda da época das propagandas do Hollywood, que eram sempre as premiadas, ganhavam prêmios. Sinatra cantava Exatamente. A gente ganhavam prêmios, né, as músicas mais bonitas, os vídeos mais incríveis, ganhavam todos os prêmios de publicidade. E hoje em dia, o que a gente tem na caixa do cigarro? Né? A gente tem uma foto de um pulmão com câncer, de uma pessoa com enfisema lá em estado terminal, porque é para chocar mesmo, para que a pessoa olhe todo dia quando vai pegar o cigarro, ali é a foto de como que ela pode vir a ser afetada por aquele hábito. E a publicidade aberta do cigarro é vedada. Exatamente. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é que as empresas precisam informar, né, e até um dever do Código do Consumidor brasileiro, o dever de informar todos os riscos do produto ou serviço oferecido. Então, primeiro é informar que é viciante, que não é recomendado o uso excessivo e alguma regulamentação nesse sentido. O segundo é que o que a gente vê hoje em dia é que existem várias redes sociais que têm limites de idade mínima para utilização. Então, essas mais comuns, tipo Instagram, Facebook, acho que o próprio TikTok, é 13 anos. Tem algumas redes que é para maiores de 18 anos, né? E o que acontece é que a rede não faz nenhuma checagem do usuário. Então, por exemplo, se você vai abrir uma conta no banco digital, você vai ter que comprovar que você é maior de 18 anos, mostrar seu documento, fazer um vídeo ao vivo, ele vai ver se o seu rosto é o que está no documento, vai ver se a sua idade é aquela, e vai então te permitir acesso àquele serviço porque você tem mais de 18 anos. Isso é um mecanismo que já existe, uma tecnologia que já existe, e que as redes sociais poderiam fazer para evitar, por exemplo, que menores de 13 anos utilizem as redes, já que é proibido. Tem uma outra coisa dentro disso que o Sérgio falou, e ele fala muito bem quando ele ressalta que é dever da família, do Estado e da sociedade a proteção à criança e ao adolescente. É que o que a gente vive hoje é que nem a família se responsabiliza, nem o Estado se responsabiliza e nem a sociedade se responsabiliza. Então, as crianças e os adolescentes estão sozinhos nesse lugar extremamente perigoso que é a internet. Então, ao lado dessa responsabilidade das empresas, que eu acho que deve acontecer, tem que haver uma regulação melhor de tudo isso que a gente tem falado, mas as famílias também precisam se responsabilizar, né? As famílias precisam entender que quando elas dão um celular para o filho, para a filha, pagam um plano de internet ou um plano de telefonia móvel, elas estão dando na mão do filho uma chave para abrir a porta para um estranho entrar. Porque é isso, a rede social é a chave para abrir a porta da casa para um estranho entrar. Então, se a criança ou adolescente ainda não sabe qual estranho que pode entrar, qual estranho que não pode, e toda hora a gente deixa estranhos entrar na nossa casa, a gente deixa a pessoa que veio ver a internet, o pintor, o novo funcionário que vai chegar, a gente deixa pessoas estranhas entrarem, o entregador da farmácia, mas a gente é adulto e a gente sabe qual é o estranho que pode entrar e qual não pode. A criança ou adolescente não sabe, então ele precisa estar acompanhado de um adulto nessa tarefa de descobrir o que pode, o que é perigoso, o que não é. E existem ferramentas hoje em dia para ajudar os pais a fazerem isso que muitas famílias não conhecem, que são os aplicativos de controle parental. Tá? Isso é essencial que a gente divulgue, que existem vários aplicativos de monitoramento parental, existem vários, não sei se a gente pode falar aqui o nome ou não, mas vale a pena pesquisar, dar um Google, ver quais são os melhores, tem aplicativos gratuitos, tem outros pagos, que eles vão permitir que os pais estabeleçam no celular dos filhos tempo de uso, horário de bloqueio de uso, por exemplo, à noite que a criança tem que estar dormindo, o adolescente tem que estar dormindo, o celular tem que estar desligado, a forma dele não burlar esses horários é deixar o telefone inativo, o aplicativo faz isso, restringir certos conteúdos, pornografia, armas de fogo, seitas religiosas, enfim, o que os pais acharem que é inadequado para aquela idade, eles podem bloquear. Então fica aí essa dica para os pais instalarem aplicativos de controle parental no celular dos filhos. Voltando um pouco sobre a violência cometida nas escolas, são casos que geralmente envolvem menores de 18 anos. Supondo que alguns alunos resolvam usar a inteligência artificial
ou as redes sociais para difamar ou divulgar fotos íntimas de suas colegas, ainda que sejam montagens. Como que a justiça investiga e pune os agressores? E também, há alguma possibilidade de que a escola ou os pais sejam responsabilizados? Esses fatos aí narrados, eles caracterizam atos infracionais, né? O adulto comete crime, o adolescente comete ato infracional análogo a crime. Então, essa produção desse material, receber esse material e repassar, né, isso tudo é crime para o adulto e ato infracional para o adolescente. Então, vai haver investigação, né, pela delegacia especializada, isso vai para a vara da infância e juventude com competência infracional. O caso vai ser analisado, vai ser julgado, e existem medidas socioeducativas que podem ser aplicadas. Advertência, liberdade assistida, acumulado prestação de serviço à comunidade, semiliberdade, internação, dependendo da gravidade do caso, mas isso tudo pode sim gerar consequências, e é bom esclarecer a todas as pessoas, e particularmente a juventude, que tem aquela ideia, não, eu só repassei, eu recebi só repassei. Ele tem que entender que ele não pode repassar. Como a gente falou, esse dever de proteção é de todos, de toda a sociedade, e esse repassar também vai caracterizar crime ou ato infracional. A responsabilização dos pais ou da escola, a meu ver, isso tem que ser olhado caso a caso, né? Isso, de alguma maneira, havia possibilidade de conhecimento de que isso estava acontecendo, a escola foi alertada, não tomou nenhuma providência, como era a relação desses pais com esse filho, para eles saberem se eles têm algum acesso, eles deixavam esse filho de forma imoderada nesse celular, e o filho apresentava características ou sinais de que poderia estar alguma coisa errada acontecendo, e eles não tomaram providência. Enfim, aqui há várias variáveis, não dá para responder em tese, mas observando-se ali, como a gente diz, olhando o caso com uma lupa, que é como tem que ser essa análise, eventualmente pode acontecer, mas na área socioeducativa, para o adolescente que comete essa atuação, sim. Agora, também, provada essa atuação do adolescente, nesses exemplos que vocês deram aí, pode haver uma responsabilização civil, e aí, como em regra ele não tem patrimônio, os pais é que vão, o patrimônio dos pais é que vai responder. Então, isso pelo menos vai acontecer. Agora, outras responsabilizações é analisar caso a caso. Bom, foram temas muito interessantes, mas infelizmente a gente está encaminhando agora para o final. E a gente aqui no Fórum Aberto tem uma tradição, como muitos de nossos ouvintes são estudantes ainda de direito, que ainda estão escolhendo o caminho a seguir, a gente gostaria de fazer algumas perguntas mais pessoais. E a primeira delas é se houve alguma vivência ou motivação específica que levou os senhores a optar pela carreira jurídica. Eu, aos 15 anos de idade, já decidi que queria ir para a carreira jurídica, porque eu tive uma aula no então segundo grau, né, hoje ensino médio, com uma advogada. E eu achei muito bacana aquilo. E eu sempre fui falante, sempre gostei de contra-argumentar, de ponderar. E dali, dos 15 anos para frente, eu já tive essa certeza e não tive esse problema que o pessoal tem, vou fazer vestibular de quê, etc. Nunca tive. Sempre tive essa certeza. E também que eu queria ser juiz, eu queria decidir. Fui promotor de justiça por pouco tempo, 6 meses, gostei muito de ser promotor de justiça, uma casa maravilhosa no Ministério Público, mas realmente eu queria estar aqui onde eu estou. Bom, eu também descobri cedo que eu queria seguir a carreira jurídica. Eu, com 14 anos, decidi fazer faculdade de Direito. Acho que fui influenciada um pouco pela família, né? Minha família é de pessoas da área jurídica. Um tio meu foi presidente de tribunal, foi desembargador. Tenho algumas primas que são juízas e eu sou a prima mais nova, assim, de uma família bem grande, com muitas primas. E eu acabei sendo, assim, um pouco influenciada por eles. Mas, durante a faculdade, eu me apaixonei pelo direito e queria muito ser defensora pública e fui defensora pública, né? Assim que eu me formei, passei no primeiro concurso que eu fiz, fui a defensora na época mais nova do estado do Rio de Janeiro, passei para a defensoria com 22 anos e fiquei 4 anos na defensoria. E chegou um momento que eu percebi que eu queria mais poder de impactar a vida das pessoas. Eu queria
fazer diferença. Eu queria ter a caneta na minha mão e poder decidir como é que ia ser o rumo daquele processo e o rumo daquela causa. E aí, por isso, eu fiz concurso para magistratura e atuei 10 anos em outras áreas, sem ser a área da infância e juventude, né? Eu sou juíza, vou fazer agora em janeiro 19 anos que eu sou juíza. E atuei 10 anos na área civil, na fazenda pública, e fui trabalhar na infância meio que sem ter muito escolhido que era o que eu queria. Foi por uma questão, assim, de estratégia de carreira e tal. Eu estava longe do Rio, queria voltar para perto do Rio. Mas quando eu comecei a trabalhar na infância, eu me apaixonei. Por um lado, é muito sofrido trabalhar na infância, né? Porque a gente trabalha com o que tem de mais doído na sociedade, que são crianças e adolescentes em sofrimento, em vulnerabilidade, né? Eu digo assim, a gente trabalha para que um dia a gente não precise existir, né? No trabalho do juiz da infância, a gente trabalha para que um dia não existam crianças e adolescentes em risco. E quando não houver crianças e adolescentes em risco, o juiz da infância vai deixar de existir. Então, a gente fica querendo que o nosso trabalho desapareça. Mas, por outro lado, a gente tem um poder de impactar as vidas, né? Eu acho que como nenhuma outra área da magistratura tem. A gente impacta as vidas humanas. Então, cada vida que a gente impacta é muito gratificante. Então, eu amo ser juíza da infância. Com certeza vou me aposentar trabalhando nessa área. E fica aí até, assim, uma sugestão, né? Um conselho para os estudantes que estão nos ouvindo e que querem seguir a carreira jurídica, mas que querem trabalhar com impacto social, mudando a sociedade, transformando o mundo, vão para a área da infância que vocês vão se sentir muito realizados. Qual foi a sensação de julgar o primeiro caso, visto que já desde tão jovens já sabiam o que queriam? Qual foi essa sensação de julgar o primeiro caso? Como que foi? Bom, para mim foi meio apavorante, né? Porque eu era promotor de justiça, é engraçado, né? Dependendo da sua posição. Você está ali como promotor de justiça, as atenções todas estão com o juiz. E eu percebi bem isso quando eu virei juiz, que como promotor estava ali ao lado do juiz na mesa de audiência, mas não ficava todo mundo olhando para minha cara o tempo todo. E quando eu fui juiz, eu vi que ficava todo mundo olhando para mim o tempo todo, enfim. Mas até essa brincadeira foi apavorante, porque minha primeira designação foi para um juizado especial civil, e tinham falado para a gente, olha só, juizado você tem que julgar em audiência. Prolatar a sentença em audiência, que é muita coisa, se você levar para casa, ficar designando leitura, você vai ter um trabalho hercúleo, etc e tal. E eu fui lá, né, estimulado a julgar tudo em audiência. Cheguei ali, e aí a juíza no primeiro dia me deixou só assistindo. Você quer só assistir para ver como eu quero? Fiquei um dia só assistindo, ela fazendo e tal. No dia seguinte, fui ali cheio de certezas, sentei. Logo veio uma causa com 3 réus, que eram 3 mega empresas. Cada uma alegava umas 6, 7 preliminares. Um caso complexo e as partes muito acirradas ali. E aquela história toda, e eu, lembrando da prova oral, fiquei com a mesma cara de sempre, mas apavorado por dentro. Mas quem olhava de fora estava tranquilo, né? Enfim, não deu para eu sentenciar naquela hora. Eu designei leitura, fiquei inseguro e no mesmo dia designei leitura em todos. Foram 10 audiências. Cheguei em casa, pensei, não pode ser assim, etc. No dia seguinte, fiz prolatei a primeira sentença em audiência e dali eu deslanchei. Mas foi isso, a gente vai aprendendo com a carreira, né? Vai passando por essas situações difíceis, aprendendo a controlar uma audiência, particularmente na nossa área, e certamente a doutora Vanessa já deve ter acumulado uma vara de família, onde os ânimos são muito exaltados, e se o juiz também se exalta, aí não dá, ele tem que ser exatamente, tem que ter autoridade, mas tem um ponto de equilíbrio. Isso tudo a gente vai aprendendo com o tempo. Eu também tive assim, uma experiência de primeira audiência também com muito medo. Eu já era defensora, né, há muito tempo, já estava muito acostumada a fazer audiência, fazia um monte de audiências por semana. E fui fazer a primeira audiência, né? Eu recebi a designação de auxiliar uma vara civil aqui na capital e fui. A juíza falou, você já é defensora há tanto tempo e tal, faz essa audiência aí. Eu fui fazer. E foi como se eu nunca tivesse feito uma audiência na vida. Eu me senti tão insegura, assim, eu me lembro que eu tremia. Na hora de falar, minha voz saía trêmula, minha mão tremia, de tanto medo, não sei, tanta adrenalina, ansiedade. Mas é isso, depois a gente vai pegando o jeito, vai acostumando, e eu acho que o juiz, ele pode ter algumas falhas, o juiz vai errar porque é um ser humano, né, e onde tem pessoas, tem erros, mas o juiz tem que ter coragem, né, eu acho que o juiz tem que ter coragem de saber que ele ali é a pessoa que tem que
tem que decidir, que tem que dar uma solução para aquela questão, sabe? Que tem que as partes estão ali confiando que o juiz vai conseguir tomar uma decisão sábia e o juiz não pode ter medo, o juiz tem que ter coragem. Então, acho que ao longo desse tempo todo eu aprendi a ter coragem, errando, acertando, mas de decidir o que tem que ser feito. Quando eu passei no concurso, o diretor da Emerge era o desembargador Sérgio Cavalieri, então nós tínhamos muitos eventos com ele. E ele falava assim, ó, vocês passaram um concurso, parabéns, é um concurso muito difícil, pouca gente passa, etc e tal, mas agora é como se vocês tivessem tirado a carteira de motorista. Ninguém tira a carteira de motorista, já é um excelente motorista no dia seguinte, experiente, você vai ter que praticar muito para você chegar a um grau de excelência, e assim é em qualquer profissão. Eu acho que é bacana a gente falar disso, porque desmistifica um pouco a questão do super-homem, né? Não, o juiz nunca vai ter, no momento nenhum, se sentiu qualquer fragilidade e tal, é bom a gente... Eu gosto, por exemplo, quando eu dou aula inclusive na Escola da Magistratura, de falar das minhas reprovações em concurso. Porque quando eu era aluno, eu em vários momentos ficava deprimido achando que aquilo não era para mim, porque as pessoas só falavam como se um dia eu resolvi estudar para o concurso, no dia seguinte passou para juiz, para promotor, porque queria. Parecia que era isso, porque ninguém falava de um insucesso, de um problema. Então eu gosto de falar isso para os meus alunos, para ver que todo mundo é humano, a gente tem dificuldades, mas que a gente trabalhando com seriedade consegue superar. E essa questão da decisão, né, da coragem de decidir. Eu lembro quando eu era promotor de justiça, eu estava no interior e teve um caso que, enfim, queriam mandar os garotos lá para uma unidade de legais, eu tinha certeza que não era aquilo que tinha que acontecer. A juíza ela já tinha ido embora, eu fui falar com uma juíza do júri, que estava ali como tabelar, e expliquei para ela, estava fazendo o júri, mas me atendeu, expliquei o que era, tá, eu vou ver. E eu saí tranquilo, porque eu tinha lá projetado toda uma solução que era... meu ver era melhor ali, saí tranquilo. Quando estava no meio da estrada, eu falei, opa, pera, ela disse que ia ver, ela não disse que ia deferir. Eu falei assim, se ela indefere esse negócio, manda os garotos lá onde não é para mandar, e eu tinha certeza que não era para mandar. Então, naquele momento, eu tive a certeza absoluta que eu tinha que ser juiz, para eu poder decidir. Infelizmente, precisamos encerrar. Chegamos ao fim de mais um Fórum Aberto, um produto do estúdio TJRJ. Gabi, como que as pessoas fazem para nos encontrar? Bom, para não perder os próximos episódios, inscreva-se no nosso canal no Spotify ou no YouTube. Nós também estamos presentes, claro, no site do TJRJ, www.tjrj.jus.br. Até mais!